Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roger, eu sou o criador do Teosofia em Gotas. Eu vou fazer esse vídeo para apresentar, né, o que é teosofia, baseado num artigo da Blavatsky e através dos meus estudos, tudo bem? Eu vou sumir aqui da webcam porque eu vou achar melhor só colocar o slide e a gente ler junto, mas quando for necessário eu volto com a webcam, ok? Obrigado. Bom, essa apresentação é baseada um artigo da Blavatsky, que ela quer explicar o que é teosofia, na revista, né, O Teosofista, do volume 1, número 1, de outubro de 1879. Ela começa com a definição do dicionário Webster, que seria uma definição errada. Webster define, né, mais originalmente como uma suposta relação com Deus e espíritos superiores, e consequente obtenção de conhecimento sobre-humano por processos físicos. Não, os teosofistas não usam, né, processos físicos, né, eles não têm uma questão ali física, né, de usar alguma coisa física e ter esse conhecimento sobre-humano. Como pelas operações teúrgicas. Operações teúrgicas são os poderes latentes do homem e jamais, né, é feita de qualquer forma, de qualquer jeito, sem nenhum preparamento ou qualquer pessoa é capaz de fazer, tá? E pelos processos químicos. Também, né, uma visão materialista dos filósofos do fogo alemães. Os filósofos do fogo alemães são os Rosacrucis ou alquimistas, tá? Então por isso que ele está colocando processos químicos. Os alquimistas, eles têm uma simbologia, né, muito complexa e jamais, né, tomar ou fazer qualquer tipo de alguma substância, né, química para ter esse contato sobre-humano. Então, Webster define muito mal e define de uma maneira assim muito superficial e jamais, né, ele leu alguma coisa de algum teosofista, como o que eu vou dizer posteriormente, para colocar uma explicação dessa. Então, os teosofistas, né, eles são conhecidos por theodidaktoi, que seria ensinados por Deus. Os teosofistas, né, se a gente for verificar, nós temos Amônio Sacas, temos Plotino, Jámblico, Porfírio e Próclo. Amônio Sacas foi um mestre, tá, que teve esses discípulos como Plotino, Jámblico, Porfírio e Próclo. Então, se você colocar essas ideias de processos físicos e químicos a esses homens, realmente você tem uma ignorância, né, a respeito da filosofia e dos motivos, né, dos maiores gênios da escola alexandrina, né? Porque é uma questão, eles vão buscar o uno, a harmonia, a beleza, né? Jamais colocaria, né, as pessoas ou faria em si mesmo qualquer tipo de intervenção química e física, tá? O que vai acontecer muito, né, na época da Blavatsky seria o materialismo científico, né? A teosofia não tem nada contra a ciência e contra os fatos, mas o materialismo científico ele vai, né, fazer o arremesso final contra os filósofos do fogo, né, os alquimistas. E até hoje existem, né, essa deturpação, essa maneira de colocar os alquimistas umas pessoas, né, supersticiosas, pessoas fora da ciência, que faz coisas muito estranhas. Então, os homens das ciências vai descartar os alquimistas. E o reverendo James, ele vai falar, né? Matéria é tudo o que queremos. Dê-nos apenas átomos e explicaremos o universo. Então já mostra, né, a jactância, né? Ele ri dessas filosofias alquimistas. Eu posso fazer um vídeo depois só sobre os alquimistas, né? Sobre a história dos alquimistas, para vocês entenderem, né, o porquê toda essa confusão. Bom, o que a Blavatsky vai fazer? Ela vai pegar uma definição do Vaughan. A definição do Webster está totalmente fora do que é um teosofista, o que é uma teosofia. Então, ela vai pegar a definição do Vaughan, que é muito melhor e mais filosófica. Então, né, conforme a definição do Vaughan, um teosofista, diz ele, é aquele que lhe dá uma teoria de Deus ou as obras de Deus que não tem revelação, né,
não é uma questão de revelação de um anjo, de uma experiência, etc e tal. Não, né? Uma inspiração própria como base, né? Você tem a sua própria liberdade, sua própria independência, sem a intervenção, né, de oficiais. Estou passando aqui o negócio. Sem a intervenção de religiosos, né, oficiais religiosos, para te dizer o que você fazer. Mas muito pelo contrário, você próprio vai buscar em si, você próprio vai buscar em si mesmo essa sabedoria. Bom, os teosofistas só vão existir com Ammônio Saccas, com Plotino, com Próclo, com Jámblico? Não, né? Os teosofistas existiram, se você for ver, tinha esse sacerdote, que era o consagrado a Amon, que era o deus da sabedoria. Então, provavelmente, esse hierophante egípcio, né, buscava essa sabedoria das eras, essa sabedoria que sempre esteve presente na humanidade, né? Que às vezes ela é mais apagada, ou às vezes ela é menos apagada, tá? Bom, então assim, nessa visão que o Jámblico, que o Vaughan colocou sobre um teosofista, né, ser um pensador, nessa busca, esse pensador livre, né, esse pensador que não se prende ao tempo, às instituições. Então, todo grande pensador e filósofo, especialmente todo fundador de uma nova religião, escola de filosofia ou seita, é necessariamente um teosofista. Essa que a própria Blavatsky escreveu. Tá? Assim, a teosofia e os teosofistas existem desde o primeiro vislumbre do pensamento nascente fez o homem buscar instintivamente os meios de expressar suas próprias opiniões independentes. Então, a partir do momento que um homem, né, coloca como o caminho, né, ele busca essas respostas dentro de si mesmo, ele próprio coloca a sua liberdade, a sua forma de pensar, ele vai se tornando um teosofista, né? E você vai perceber que o João Batista, né, que ele teve uma seita lá que acabou irritando alguns poderosos, ele teve uma atitude, né, teosófica, né? Então, nós colocamos a teosofia e a teosofia, os teosofistas, né, como esses pensadores originais que buscaram, né, em si próprios as respostas, sem necessariamente obedecer padrões ou se não paradigmas da época. Bom, mas essa sabedoria, essa busca, né, de si próprio, a gente vai perceber que a história vai mostrar que Ammônio Saccas, né, que é o fundador da escola neoplatônica, que reviveu essa ideia dessa sabedoria, e ele e seus discípulos, né, que eu quero ser o Plotino, mais alguns, autodenominavam filaleteus, os amantes da verdade, enquanto outros o chamavam de analogista, por causa de seu método de interpretar todas as lendas sagradas e mitos e mistérios simbólicos por uma regra de analogia ou correspondência, de modo que os eventos ocorridos no mundo externo eram considerados como expressões de operações e experiências da alma humana. E eu pensei assim, ótimo, né? As pessoas talvez não vão entender isso na prática. É mais fácil eu colocar isso na prática. Assim, se o Plotino foi um discípulo de Ammônio Saccas, ele sabe que eu vou fazer isso na prática. Né? O Jámblico também, e outras pessoas também. Então eu vou mostrar como que faz esse método de interpretar as lendas sagradas e mitos e os mistérios, né, por uma regra de analogia. Então, o próximo slide, né, eu vou tratar agora do Plotino. Começando, né, uma explicação, eu vou começar pelo Plotino, porque, já que eu falei dele, né, já que a Blavatsky falou dele, o Plotino ele faz essas analogias, né? Se você for ler as Enéidas do Plotino, é bem legal, eu recomendo muito.
Então tem uma Eneida que ele fala que é o quinto tratado, a terceira Eneida é o quinto tratado, que é sobre o amor. Aí ele fala, né, Afrodite celestial, filha de Cronos, que não é outra coisa senão o princípio intelectual, então Cronos seria o princípio intelectual, deve ser a alma em seu despojamento, não mesclada como é a emanação imediata do não mesclado. É uma coisa pura, uma coisa sem mescla, é que nem uma pérola, né? Límpida, branquinha, bonitinha. Permanecendo sempre acima, como não desejosa, nem capaz de descer a esta esfera. Nunca tendo desenvolvido a tendência descendente, uma hipostase divina essencialmente distante. Tão sem reservas, um ser autêntico, a ponto de não ter parte com a matéria. E, portanto, mítica, a não incomodada, justamente chamada não de espírito celestial, né, que o espírito celestial poderia ser um deva, um anjo, coisa assim do tipo, mas de Deus, né, porque ela é uma emanação límpida, né, é como fosse alguns gnósticos, vamos dizer lá, do pai e mãe, né, que é uma coisa límpida, perfeita, né, que é a sabedoria divina, como não conhecendo nenhuma mistura, reunida limpidamente dentro de si mesma. Então essa pérola, né, límpida seria a Afrodite celestial. Então ele interpretou o mito, né, que já tem na época, da Afrodite, com uma analogia, né. E ele vai falando sobre a Afrodite. Tem uma Afrodite mais, que ele até fala que é uma Afrodite mais da vida humana, né, mas tem essa Afrodite que é que sai diretamente do princípio intelectual, né? Que sai diretamente de Cronos, né? Cronos e Urano é o princípio intelectual, né? Bom, continuando. O Jâmblico, né? Também, ele vai, através dos escritos deles, fazer várias analogias com vários mitos. Então, né, em um texto dele, que ele fala sobre a temperança, que ele até fala, né, que a temperança, mas é uma excelente ordem ou uma conduta correta que restrinja os prazeres dentro de limites proporcionais, preserva tanto as famílias quanto as cidades, de acordo com o ditado de Crates. Além disso, nos aproxima em certo respeito à forma dos deuses, né? Portanto, Perseu, avançando para o bem mais alto da temperança, guiado por Atena, né, que seria a sabedoria, cortou a cabeça do Gordon, né, que era da Medusa, o que significa, creio eu, desejo de atrair os homens para a matéria e petrificá-lo por uma estúpida abundância de experiências materiais. Então a Medusa, né, esse símbolo, né, de petrificação, e a Atena, né, como um símbolo de sabedoria. E o Perseu, né, como um sábio filósofo que vai lá e corta a cabeça da Medusa. Bom, e nós não temos só com Plotino e o Jâmblico, nós temos também essas analogias, esses símbolos de mistérios, também no Filo de Alexandria, que eu estudo também bastante ele. Olha o que ele fala, né, sobre o estudo, né, que ele tem lá sobre do Gênesis, né, principalmente. Então, depois de todas as outras coisas, como já foi dito antes, Moisés diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele diz bem, pois nada que nasce na terra é mais parecido com Deus do que o homem. E ninguém pense que pode julgar essa semelhança pelas características do corpo, pois nem Deus é um ser com a forma de um homem, nem o corpo humano é como a forma de Deus. Né? Então, ele vai com mais profundidade nos ensinamentos, né? Ele não tem essa questão da massa, né? Enfim. Mas a semelhança é mencionada como referência à parte mais importante da alma, a saber, a mente. Eu acho que poderia traduzir por nous, tá? Pois a mente que existe em cada indivíduo foi criada à semelhança daquela mente que está no universo, como sendo seu modelo primitivo, sendo de alguma forma o Deus daquele corpo que o carrega e traz sua imagem dentro dele. Exatamente, né? Então a mente, o nous, né, é da mesma essência, né, como um modelo primitivo, né, a mente que está no universo.
Então, por isso tem aquela relação do microcosmo, macrocosmo. E jamais, né, que seria uma questão antropomórfica de que sua imagem e semelhança seria algo que Deus teria os bracinhos, perninha, etc e tal. E também, né, a gente verificando que a sabedoria indiana, que é fortíssima, né, na teosofia, que os indianos, né, eles têm uma sabedoria, assim, são os gimnosofistas que os neoplatônicos vão falar, tem uma sabedoria, assim, vasta, é uma vastidão de sabedoria, né. E se você for ver no Bhagavad Gita, a sublime canção da Grande Índia, Lord Krishna disse: Ó Arjuna, escuta com atenção como você poderá me conhecer como realmente sou. Sem dúvidas nem angústias. Imerge sua mente em mim. Toma o seu refúgio. Escuta com o coração. Eu irei lhe ensinar tanto o autoconhecimento quanto a iluminação, como os caminhos enredados e indissolúveis. E após haver compreendido, nada lhe restará de relevante para saber deste mundo. São pouquíssimos os seres que, em meio às grandes multidões, têm discernimento suficiente para buscarem a autorrealização. E mesmo entre esses poucos que iniciam o caminho, são ainda mais raros os que um dia chegam a me contemplar como realmente sou, face a face. Então, Krishna, né, mostra como que é difícil esse caminho, né, e está de acordo com o que a teosofia vai dizer, né, que é um caminho estreito, né, não um caminho fácil. Bom, continuando, eu já passei por a tradição da Grécia, né, passei numa tradição judaica com o Filão de Alexandria, passei numa tradição indiana, né, do Bhagavad Gita. Então você já dá a entender o que seria a teosofia, né? Então, assim, o objetivo e propósito do Amânio Sacas, né, era reconciliar todas as seitas, povos e nações sob uma fé comum, uma crença em um poder supremo, eterno, desconhecido, inominável, governando o universo por leis imutáveis e eternas. Seu objetivo era provar um sistema preventivo de teosofia, que no início era essencialmente igual em todos os países, induzir todos os homens a deixar de lado suas lutas e disputas, e unir-se em propósito e pensamento como filhos de uma mãe comum, purificar as antigas religiões em graus corrompidas e obscuras, de todas as escórias do elemento humano, unindo-as e expondo-a sobre puros princípios filosóficos. Assim, os sistemas budista, vedântico, imagiano ou zoroastriano eram ensinados na escola teosófica eclética, juntamente com todas as filosofias da Grécia. Daí também aquela característica preeminente budista e indiana entre os antigos teosofistas de Alexandria, da devida reverência aos pais e idosos, um afeto fraterno por toda a raça humana, e um sentimento de compaixão até mesmo pelos animais estúpidos, tá? Então, os teosofistas, né, eles acabam tendo esse comportamento de purificação, tá? Não é porque para ser bonitinho, para ser fofinho, não é nada disso. É uma questão de purificação, uma questão do encontro consigo mesmo, né? Do encontro com o verdadeiro eu, certo? Então, né, a gente acabo tendo muito contato com várias filosofias orientais, mas também várias filosofias ocidentais também. Então, pessoal, é isso, né? Eu acabei aqui a primeira parte. A segunda parte eu acho que eu vou colocar numa parte mais técnica, para diferenciar para só colocar para enfatizar algumas coisinhas, alguns outros pontos. Esse aqui é o meu primeiro vídeo, espero que tenha gostado, compartilha, tá? Isso aqui tá para todo mundo, né? É muito tranquilo conversar sobre isso, e é bem legal. E qualquer coisa, deixa aí dúvidas nos comentários, né? Se você já tem contato com a teosofia, se você já viu dessa maneira, tá? E eu vou continuar depois o artigo numa outra parte, que esse é um artigo muito grande, tá? Então, obrigado, até a próxima.